Bom, pessoal, boa noite, graça e paz a todos. Nessa noite, então, como eu prometi para vocês, finalmente deu certo, que a primeira vez não tinha dado certo o nosso encontro, né, Jonas? Mas, graças a Deus, hoje deu certo. Então, a gente vai ter aquela aula interativa, né, tendo esse bate-papo, essa entrevista com o Jonas. Ele é presidente do PEAL, que é um projeto social, mas que também tem a função evangelística, é muito importante frisar isso. Então, a gente vai tirar todas as dúvidas, né, vamos tentar conhecer bem esse projeto, e quem sabe através desse projeto, vocês, alunos, se sintam provocados, eu gosto dessa palavra, se sintam, porque sempre tem alguma coisa que nos provoca para, então, nós termos uma iniciativa, né? Então, a gente vai iniciar esse nosso bate-papo com uma oração, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento precioso que tu tens nos dado, para que podermos conversar e aprender mais sobre o teu reino. Ajuda-nos, guia-nos, Senhor, e que as respostas, Senhor, que forem dadas para nós, Senhor, nessa noite, possam nos direcionar no andamento da tua obra, do teu reino, Senhor, cumprindo o teu ID. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Então, Jonas, nós gostaríamos de saber de você, pessoal, é assim, ó, eu vou fazer algumas perguntas, mas vocês se sintam à vontade para perguntar, tá bom? O Jonas está aí aberto a dar todas as respostas para a gente poder aprender com ele, né, que já tem não sei quantos anos ali, ele vai falar depois de caminhada, tem bastante tempo já de caminhada, então, através das experiências de pessoas que já estão fazendo, a gente pode aprender e agregar ao que a gente faz, ou quem sabe a gente tenha uma ideia a partir da dele para criarmos um projeto também, né? Então, eu gostaria de saber, inicialmente, quem é o Jonas Liskov, como indivíduo, na família e na sociedade. O que você pode nos falar sobre você, Jonas? Quem você é, para o pessoal te conhecer melhor. Tá. Marli, eu nasci no estado do Paraná, nem sou pomerodense, né? Mas estou aqui a vida toda. E os meus pais eram cristãos, eles eram ativos já na época, e a minha mãe era evangelista, pelo menos em casa. E desde pequeno eu aprendi a conhecer o Senhor Jesus Cristo e aprendi o Evangelho e aprendi que a gente deve buscar, orar e pedir para Jesus e viver de acordo com aquilo que ele espera de nós e tentar ser uma cópia dele. E assim foi. Eu na minha, digamos assim, juventude, eu até tentei, eu ia estudar teologia, e eu fiz algumas tentativas que não cabem aqui agora dizer, só que naquela época a gente realmente tinha que pagar esse negócio, sabe? Não tinha ninguém que ajudava a gente. E aí eu não conseguia, porque os meus pais não tinham recursos para bancar isso. Eu tive colegas que disseram, não, vem comigo, vamos para lá, né? Vamos estudar. Bom, eu não tive condições, então fiquei. Mais tarde, depois, aí eu pensei, bom, eu vou estudar outra coisa, vou trabalhar, depois que tiver recursos, eu vou tentar conseguir, então, estudar teologia. Mas depois, pronto, aí como a vida segue, aí daqui a pouco eu já estava casando, aí já vieram os filhos, aí eu estudei administração de empresas, me especializei em gestão empresarial e até fiz curso no exterior, mais especificamente na Alemanha, curso de elaboração de projetos, e essa é mais ou menos a minha história, né? Só que uma coisa que eu nunca deixei foi o Evangelho, foi Jesus, né? Então, esse sempre esteve comigo, mesmo que eu não tenha conseguido exatamente o que eu queria, mas a gente pode evangelizar em qualquer coisa que a gente está fazendo, não tem que ser necessariamente um pastor, um teólogo, um missionário, quer dizer, missionário todos nós somos, né? Então, hoje eu tenho 3 filhos, eles já são grandes, a menina, ela vai fazer 17 agora, dia 15 de junho, a Mirella. Aí tem o Michel, que tem 22 anos, e o Martin, que tem 26.
a minha esposa Manuele, e a gente reside aqui em Pomerode, mais especificamente em Texto Central. E é isso, eu trabalho numa empresa de tintas, na verdade, a empresa é minha, eu sou sócio dessa empresa, a gente fabrica tintas minerais, que é uma tinta diferente, vende para o Brasil todo. Não é uma grande empresa, mas é uma empresa bem legal. Ela faz tintas verdes, a gente chama, mais voltadas para a natureza, para a ecologia. Então, essa é a minha história. No meio disso, eu entrei para a PEAL, eles me convidaram, fiz parte da PEAL primeiro também já de diretoria, depois agora fazem 5 anos que eu sou presidente da PEAL. Tá, então essa mais ou menos é a história, assim, resumidamente. Certo, Jonas. Sobre a sua infância, assim, como ela foi? Ela foi uma infância tranquila? Você já falou ali da formação dentro de casa, no cristianismo, né, que você teve Sim, essa base, né? Mas, assim, sim. fala um pouquinho mais pra gente da sua infância, é bem importante isso pra gente. Ela não foi tão tranquila, porque quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai sofreu um acidente muito sério, e ele ficou, eu acho que uns 3 meses no hospital, hospitalizado, e a mente foi muito afetada. Então, quando ele voltou para casa, depois de uns 3 meses hospitalizado, e aí minha mãe ficava com ele no hospital e a gente foi distribuído entre outros parentes, né? E vizinhos, e daquele jeito. Quando ele voltou para casa, ele não reconhecia, principalmente ele não me reconhecia. Eu era loiro, tinha cabelo branco, ele sempre dizia, tá, quem é esse cabeça branca que tá andando aí, né? Então ele não me reconhecia. Nessa época a gente era bastante pobre, assim, faltava muito recurso, então realmente a gente ia no mercadinho que existia na época, tentava marcar, mas eles não marcavam mais para a gente, então foi uma época assim bem difícil, né? Mas ao mesmo tempo Deus provê, seja lá como for, né? Então hoje quando eu olho para trás eu vejo que na verdade a gente sempre foi sustentado por Ele em todos os momentos e continua sendo até hoje. Que maravilha. É muito bom ouvir esse seu relato, né? Apesar das dificuldades, a sua Sim. base, a sua fé não foi abalada, né? Ela ficou firme, né? Exato. Que bênção. Tá, então vamos agora lhe perguntar sobre o PEAL. O que vem a ser o PEAL? Esse projeto com essas iniciais que PEAL, o que significa e o que se faz no PEAL? Qual a função dele? É, primeiro assim, você vai ouvir algumas pessoas falando o PEAL e outras falando a PEAL. E aí, é o PEAL ou é a PEAL? Bom, PEAL, essa sigla que você mencionou agora, PEAL, é Programa Espaço Alternativo. Então, essa foi a ideia. Dentro da Missão Evangélica União Cristã, eles perceberam que deveria ter um lugar seguro para deixar as crianças que não têm onde ficar no contraturno escolar. Então começaram e disseram, poxa, vamos criar um lugar para as crianças ficarem. E aí começou com esse nome, Programa Espaço Alternativo. Começou dessa forma, né? Tem um lugar aqui para as crianças brincar, para fazer tarefinhas, mas logo perceberam, né, que isso já faz agora 17, 18 anos que a PEAL começou, logo perceberam que teria que oficializar essa PEAL, que essa PEAL tem que ter registro. Então, ela se tornou uma associação. Então, ela é a Associação dos Programas Educacionais e Assistenciais. Então, vejam, PEAL, Programa Espaço Alternativo, é o PEAL. Só que se eu pensar na associação, é a associação. Então, por isso, alguns falam o PEAL e outros dizem a PEAL. Eu normalmente falo a PEAL porque eu penso na associação. Mas também não tem problema, quem falar o PEAL também está valendo, né? Então, a ou o PEAL começou dessa forma, percebendo a necessidade de ter um lugar seguro para crianças no contraturno escolar. E hoje existem 13 PEAs espalhadas nos 3 estados do Sul,
né? Tem também no Rio Grande do Sul e no Paraná, mas a maioria aqui em Santa Catarina, aqui nos nossos arredores mesmo, né? E ela é uma associação, tem uma administração geral, que faz a gestão de todas as PAs, e cada um tem a sua também. Cada PA tem um CNPJ próprio, né? Então, cada uma tem o CNPJ próprio. E a gente está sempre nas igrejas da Missão Evangélica União Cristã. Por quê? Porque os cultos, eles acontecem de noite, ou acontecem no sábado, ou acontecem no domingo, e a gente precisa desse espaço para as crianças de segunda a sexta durante o dia. De noite a gente não precisa, né? Então a gente tem essa condição especial que a gente usa esse espaço justamente quando as igrejas não precisam. E normalmente, se você olhar, quase todas as igrejas têm esse tempo, né, de segunda a sexta durante o dia, onde não acontece nada nas igrejas. Então é um espaço aí que está disponível, que pode ser feito alguma coisa interessante. Nossa, que interessante isso aí que você falou, que realmente é um espaço que fica ali ocioso, né, não se usa. Exato, exato. Assim, eu sabia que a Mel que era ali, mas Aham. no meu entender, agora a Mel que não, claro, eu não perguntei isso para ninguém. Eu imaginava que ela fosse no centro e lá no espaço que tem lá, e aqui fosse só o projeto, mas não, é junto com a Mel que mesmo, então. É que Pomerode tem uma condição diferente da maioria dos outros municípios em termos de MEUC, porque a primeira foi essa aqui onde hoje é a PEAL, aqui em Terço Central. Aí, aquele espaço começou a ficar pequeno e também longe do centro. Aí, no ano de 1988, foi inaugurado essa igreja lá no centro, que é lá na frente do posto Rampton. E aí, quase todas as atividades foram direcionadas para lá. Uma e outra acontecia em Terço Central ainda. E os anos foram passando e cada vez menos aqui em Terço Central, tanto que em determinado momento eles pensaram até em vender esse espaço, alugar esse espaço, mas aí surgiu a ideia da PEAL, e aí a PEAL começou a funcionar aqui em Terço Central, onde é o espaço da MEUC. Então, excepcionalmente em Pomerode, a MEUC tem dois espaços, tem esse Terço Central e tem o do centro. Entendi. Então, qual seria o horário de funcionamento e períodos? Como que isso é apresentado para as pessoas? Quem que pode participar do PEAL? Quais são as crianças que vocês absorvem ali? Como que funciona essa questão da integração das crianças? Tá, Marli, assim, das 7 da manhã até às 17h30 da tarde, todos os dias de segunda a sexta. Nós estamos alinhados com com o calendário das escolas municipais. E isso tem um motivo, isso também só acontece aqui na PEAL de Pomerode, porque as nossas crianças, elas almoçam na escola. Então, já que a escola fica bem de frente à PEAL, então, todas as nossas crianças também, ou quase todas, digamos assim, estudam na escola Olavo Bilac, que é uma escola municipal que fica bem na frente da PEAL. Então, o pessoal que estuda à tarde no Lavo, eles estão conosco de manhã, e eles podem chegar, na verdade, às 6h30, 6:45, e já está abrindo, né? Aí o pessoal deixa as crianças na PEAL, e elas ficam lá o dia todo, quer dizer, ficam o dia todo. Os pais vão trabalhar, e elas ficam conosco de manhã até meio-dia. De meio-dia elas vão almoçar na escola, e à tarde eles estão na escola, né? Já o pessoal que estuda de manhã, então ele vai estar conosco só de tarde. Então, a gente justamente vê a importância desse programa para essas famílias que não têm onde deixar o filho no contraturno escolar, porque no texto central hoje tem muita gente que vem de outras regiões, porque aqui é a zona industrial, então tem muitas indústrias. Porque eu sei quando os meus filhos eram pequenos, eu não tinha como ficar com eles, eu deixava na casa da minha mãe, né? Então a minha mãe ficava com eles, estava tudo certo.
Mas essas pessoas, às vezes, eles não têm ninguém aqui para deixar as crianças. Eles não têm o pai, a mãe aqui, não tem irmãos, às vezes não tem ninguém, às vezes é o casal e 3 filhos, né? E o casal, ambos precisando trabalhar, um para comprar comida, outro para pagar aluguel, se um não trabalhar, ou não paga aluguel, ou não tem comida. Então, essa condição deles, eles precisam ambos trabalhar para sustentar a família. E aí, o que fazer com o filho no contraturno? Então, a gente percebendo isso, então a gente admite crianças de 5 a 11 anos, no ano que completa 11, é o último ano que eles estão na PEAL. Depois disso, depois de 5 a 11 que eles estão na PEAL, depois disso, existe um trabalho com adolescentes, que também acontece ali, para aqueles que saíram, que já têm agora 12 anos, digamos. É um trabalho com adolescentes. Esse é mais recente, a gente começou no passado, mas é um trabalho bem legal também, porque normalmente quando eles têm que sair da PEAL, porque eles completaram a idade deles, aí, às vezes, eles ficam muito tristes por conta disso. E a gente também percebeu, e agora? Como é que vai ser? Porque essa criança agora é largada, a gente não vai mais poder cuidar, como é que vai ser daqui para frente? Porque o que a gente precisa entender é assim, Marli, eu vou dizer para ti, quando por exemplo, tá, o pai, a mãe, eles vêm fazer inscrição para o filho, para tentar uma vaga na PEAL, então a gente preenche uma ficha. E essa ficha que a gente preenche, então, tem várias perguntas, e entre elas pergunta também qual é a sua religião. Aí, às vezes, as respostas, elas são assim, pois é, eu fui católica, depois, uma época eu participei da Igreja Universal, depois eu também já estive no Candomblé, ultimamente eu tenho ido na Assembleia de Deus, mas hoje eu não sou nada, então pode escrever qualquer coisa aí. Sabe, então, essas são as respostas, às vezes, que a gente tem. Tipo, você pode ser qualquer coisa, pode escrever qualquer coisa aí, porque, no fundo, ele está dizendo assim, nem me interessa muito isso daí, né? Então, a gente recebe essas crianças durante 5, 6 anos que elas estão conosco, e depois a gente larga elas, e elas continuam naquela família que talvez continue do mesmo jeito ainda. Então, essa criança vira uma desigrejada de novo, ela não tem igreja de lá para frente. E por isso a gente está fazendo esse trabalho de continuidade também. Você perguntou quanto aos critérios de seleção. Isso é importante, tá, Marli? A gente sempre procura admitir as crianças que estão no maior risco. O maior risco, eu digo risco social. Eu vou dar um exemplo assim. Eu tenho uma vaga, mas tenho 2 crianças que precisam dessa vaga. As 2 ficam no contraturno com o avô. Só que o avô de uma delas, ele bebe cervejas e cachaças de tarde. E o avô da outra, não. Ele não bebe. Então, qual eu vou contratar? Eu vou admitir aquela criança do avô que bebe de tarde, porque a gente identifica um risco maior aí para a criança. Então, é sempre olhando o risco da criança. Assim, a gente procura admitir. Hoje, nós temos entre 60 e 70 crianças na PEAL, mas eu tenho uma fila de espera aí de quase 30. Essa é a situação hoje, assim. Isso é uma foto, isso quase muda toda semana, né? Então, é uma criança que sai daqui, que vai morar em outro lugar, aí a gente admite outra, e assim vai. Respondi? Sim, tá Tá. perfeito. Nossa, bem interessante, né? E essa questão aí que você falou de observar a criança que está com maior risco é um cuidado perfeito, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, Sim, verdade. esse cuidado, né, absorver quem mais precisa, né, É, e assim, as pessoas, quando elas procuram o PEAL, elas sabem, ou vocês falam, ou elas por si só já sabem que vocês são uma entidade que preza pela ministração do evangelho nas atividades, ou isso não é assim, vamos dizer, uma bandeira de vocês? Como que não, é essa questão? essa é a nossa bandeira, Marli.
É bem essa. Vocês mesmo fazem essa questão de dizer que é isso, é isso? Na verdade, as pessoas já sabem, né? Já pelo tempo É, de, né? mas assim, às vezes, ou geralmente, elas não têm muita alternativa. Já tivemos casos, assim, de uma mãe que chegou e disse, mas não é Estado laico? Eu disse, Estado laico é lá na escola. Aqui não, aqui nós falamos do evangelho mesmo. Se a senhora quiser tirar seu filho à vontade. Não, não quero. Né? Então, assim, tá. É, e- esses, é, esse ano foi isso, né? Aí foi admitido um menino, e esse menino, sei lá, uns 7, 8 anos, e aí a nossa zeladora encontrou a mãe desse menino, que ela conhecia na escola. Aí ela disse para a mãe desse menino lá na escola, de meio-dia, disse, e aí, teu filho está gostando da PEAL? Ele estava lá uma semana, 2 semanas. Aí essa mãe disse assim, ele tá, mas eu não. Aí a nossa zeladora disse para ela, mas a senhora não está gostando, por que não? Não, porque vem em casa, só fala de Bíblia, agora é só Bíblia, só Jesus para cima, para baixo o tempo todo. Eu não estou gostando desse negócio, ela falou. E quando me contaram, eu disse, caramba, acertamos. É isso aí, é isso que nós queremos fazer. E aí, Marli, nós temos muitos relatos, testemunhos de famílias que foram impactados porque os filhos, aqueles que estão na PEAL, se tornam os evangelistas em casa, eles se tornam os missionáriozinhos. A Israel escreveu aqui, eles são potenciais missionáriozinhos, e é isso mesmo. Eles se transformam em potenciais missionáriozinhos. Mas dizer assim para vocês, a gente, além do evangelho ser a nossa principal bandeira lá dentro, a gente ajuda eles também nas tarefas escolares, tem uns que precisam mais, outros menos, mas eles têm tempo também para fazer tarefas escolares, e aí os professores ajudam eles, os monitores também ajudam eles, nós temos monitores também, que são crianças que já passaram da idade de estar na PEAL, mas eles são admitidos como monitores, então eles já sabem todo o funcionamento, e eles ajudam também nas tarefas todas que existem. Eles têm musicalização, de aprender a cantar, tem esportes, aqui vocês estão vendo aqui o pessoal nessa foto que aparece aqui da esquerda, o pessoal brincando lá fora, no pátio. Nós temos um professor de educação física, que é o professor Sandro. Então, são várias atividades esportivas também. Na foto da direita que eles estão mostrando a Bíblia, porque era o dia... Porque nós temos Bíblias lá, na PEAL mesmo, que normalmente eles usam. Então, é uma pilha de Bíblias que tem lá. Eu não gosto muito dessa Bíblia, mas tem várias lá, assim, da linguagem dela, né? Então, tem o dia, assim, que eles podem trazer as Bíblias de casa. E o pessoal que traz de casa, então, faz essa selfie aqui para mostrar as Bíblias que eles trouxeram de casa. Então, essas são, assim, as atividades que acontecem. Normalmente, de manhã e também no começo da tarde, a gente tem um momento devocional que eles leem um livrinho chamado Surpresas para Hoje. Isso é um texto diferente todos os dias, é uma curta leitura bíblica, e alguém então que fala sobre isso, e as crianças também podem se manifestar, e no final todos fazem, quer dizer, aí depende do tempo, às vezes um só faz oração, às vezes 3 fazem oração, às vezes todos fazem oração, e é muito interessante as orações de algumas crianças, às vezes a sinceridade das crianças em suas orações, né? E pronto, esse é o momento devocional todo dia. Eles têm também o Pealflix, que eles precisam ler uma história bíblica e encenar essa história bíblica, ou encenar ou fazer com fantoches. Mas crianças gostam de todas essas coisas, né? Então, isso aí é fácil de fazer, porque eles gostam muito. Então, crianças gostam de atividades, elas gostam de ter disciplina, de ter as coisas certas nos momentos certos. Tem o lanchinho que acontece ali no intervalo, né? Depois dos surpresas, normalmente tem o lanchinho, e depois vem as outras atividades, tanto de manhã como de tarde. É mais ou menos assim, tá? Entendi. Que bom a gente saber desses detalhes, né, que são muito ricos para a gente conhecer, né? Ah, E sobre a questão das pessoas que são os professores, instrutores,
são pessoas que o PEAL dá um pagamento para eles mensal, porque querendo ou não, é tempo empreendido ali, né? Ou eles são pessoas voluntárias? Como funciona essa questão dos funcionários, no caso, né? Dos É, voluntários? a diretoria, existe a diretoria, que é o conselho do qual eu sou presidente. Então, ele é formado por presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, e secretário e vice-secretário, segundo secretário, né? E também, no caso, secretária e segunda secretária, e vice-tesoureira também. E no caso, nós temos também os conselheiros, que também, então, fazem parte do conselho, que fazem parte da diretoria. Esses todos são voluntários. Nós somos voluntários. Já os professores, eles precisam ser pagos, porque esse é o trabalho deles, essa é a formação deles, eles estudaram para ser professores, agora eles são professores. A gente sempre tem um cuidado, assim, especial na contratação, porque você precisa contratar professores também voltados para o evangelho, pessoas que amam Jesus Cristo e que querem seguir esse caminho e que sabem também que isso não é simplesmente um trabalho, que isso é um ministério, que eles estão sendo missionários e não só funcionários, né? E por isso nós temos que escolher muito bem sempre os nossos professores. A gente tem hoje, de manhã, tem a prof. Mara e o Sandro, professor Sandro, e à tarde tem a Laura, o Sandro, que fica o dia todo, e a prof. Nick. E tem uma zeladora, que é a tia Regi, que fica então também o dia todo. Então vejam, são 5 pessoas, já que o Sandro fica o dia todo, a Mara de manhã, a Nick e a Laura à tarde, e a tia Regi, e elas são remuneradas, elas precisam ser pagas, inclusive o INSS, que é quase mais uma vez o salário, né? Então é um recurso, assim, esse sempre é o mais difícil, sabe? Porque a gente percebe hoje que muitas instituições permitem que você faça projetos. Projetos, nós temos um projeto aqui que a gente quer fazer, comprar um parque para as crianças. Você consegue fazer esse projeto, compra o parque, né? Sabe? Então, esse tipo de coisa tem muito. Eu preciso de um projeto aqui para melhorar a iluminação aqui dentro, ou para comprar pratos e talheres e xícaras, não sei. Essas coisas a gente tem bastante. Agora, para ajudar nesse salário mês a mês, nessas despesas fixas, aí quase ninguém quer. Aí é um recurso bem mais difícil de conseguir. Então, graças a Deus, nós temos voluntários doadores que nos ajudam, né? Já tivemos momentos bem difíceis em que a gente pensou assim, caramba, e agora, como é que a gente vai continuar? Porque nosso recurso acabou e a gente não tem mais como pagar os salários. No momento hoje, estamos relativamente bem, graças a esses doadores, que são, em parte, empresas, em parte, pessoas físicas, algumas de Blumenau. Aliás, nossa maior doação, nossos maiores doadores são de Blumenau, nem são daqui. E assim a gente consegue, então, sustentar essa estrutura. Então, toda a diretoria é voluntária, e todos os professores são pagos, e existem também voluntários que às vezes ajudam os professores, e esses também são voluntários, né? Então, quem é pago são somente os professores e zeladora. Certo, Jonas. E assim, a questão das famílias, né, que vocês adotam ali as crianças dessas famílias, elas pagam alguma mensalidade, algo assim, ou vocês não têm essa colocação assim para eles, financeira? Nosso estatuto diz que o projeto é um trabalho gratuito. Então, nós não cobramos mensalidades. Mas a pessoa que tiver condições e puder ajudar, elas sempre são convidadas a ajudar. Então, existem famílias que ajudam mensalmente com R$ 50, outras ajudam com R$ 100, algumas ajudam com R$ 150, mas a maioria não ajuda com nada, porque eles realmente não têm condições de ajudar com alguma coisa, né?
como eu falei antes, às vezes são famílias assim que estão numa condição bem precária, que ambos precisam trabalhar para comprar comida e pagar aluguel, e às vezes isso ainda fica apertado, né? Então, é contribuição voluntária para quem puder, tá? E a gente também nunca força para isso, porque tem que ter... Não, não precisa, né? A gente vai atrás de outras fontes, né? Então, a gente tem conseguido há vários anos colocar projetos no CMDCA, através do FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, e recebemos vários anos já recursos do FIA. Esse ano não vamos ter recurso do FIA, porque a verba que está disponível esse ano é muito pouco, é muito baixa, né? Temos também um projeto no Fórum, que é um projeto desse recurso das multas dos apenados, mas, como eu digo, sempre são projetos, esse do Fórum, por exemplo, é para comprar uma nova geladeira, um fogão maior, que aqui não dá mais conta, um liquidificador, maior uma sanduicheira, maior um freezer, e sabe? Então, é um projeto desses. Então, que a gente tem junto ao Fórum. Então, é assim, a gente coloca outros projetos também. Tem do Via Cred, da Via Cred também, que a gente colocou um projeto na Via Cred também. Então, a gente fica caçando, né? Todo lugar que aparecem essas oportunidades, a gente participa para ver se a gente consegue alguma coisa. A questão do trabalho missionário, ele, com quem a gente fala, é sempre assim. Ele é um trabalho custoso, difícil, mas ele no final ele é glorioso, né? Ele é gratificante, a gente, depois que você vê os resultados, porque às vezes, que nem no caso de vocês também, uma criança que você ministra hoje, às vezes muito tempo depois você vai ouvir algum testemunho, nem sempre é imediato, né? Mas depois lá na frente, quando as forças às vezes quase estão se acabando, aí vem um testemunho assim que te dá mais um gás e você consegue continuar, né? É bem interessante, é sempre a mesma Marli, situação. a gente coleciona histórias dessas, né? E são histórias muito legais, eu gosto muito de contar essas histórias também, dessas, assim, nessa linha que você está falando, né? Então, deixa eu contar só uma rapidinho, assim. Então, uma menina de uma família, assim, católica, até, assim, bastante ativa na igreja católica, mas então ela ouviu na PAO, quando ela tinha lá 7 anos de idade, 8 talvez, que a gente precisava aceitar Jesus no coração, e ela foi para casa e perguntou para os seus pais, na hora do jantar, se eles já tinham aceitado Jesus no seu coração. E o pai e a mãe ficaram desconcertados. Tá, como assim, filha? Como é que é? Né? E ela disse, vocês já aceitaram Jesus no coração? E eu estou contando isso porque a mãe, anos depois, ela deu esse testemunho, né? Contando como foi impactante isso para eles, para ela e para o marido dela, que tantos anos estavam assim no seio da igreja, mas nunca tinham pensado nisso, de aceitar Jesus no coração. E isso mudou a vida dessa família, e a gente fica muito feliz por essas histórias, né? Como eu falei para ti, nós temos várias dessas, né? E a gente coleciona essas histórias assim com muita alegria. Então, eu particularmente, eu gosto muito desse trabalho. Eu gosto muito dele porque a gente tem essa oportunidade de evangelizar as crianças ali naquela idade, e essas crianças levam isso para a escola, eles levam isso para casa, e às vezes evangelizam também os próprios pais. É claro, tem aqueles, como eu falei antes, que não gostam disso, mas mesmo assim eles precisam aceitar, né? Mas a maioria gosta muito. A maioria dos pais mesmo, eles dizem que legal. Aí no final do ano passado, a maioria das crianças queria uma Bíblia de presente, e eles acharam umas Bíblias assim comentadas, diferentes, e elas pediram muito por essas Bíblias, e os pais ficaram impressionados. Poxa, pensei que ia pedir um celular novo, não, pedi uma Bíblia, né? Então são impactos assim que acontecem e que no mínimo fazem os adultos refletir um pouco sobre isso, né? É verdade.
Graças a Deus por É, essas experiências, porque só de ouvir essas duas, três historinhas ali, a gente fica pensando assim, se fosse só por essas já teria valido a pena, não é? é verdade. É. É. E em relação, assim, ao trabalho que você exerce ali no PEAL, para você, qual foi a sua maior renúncia, assim, o que foi que você teve que renunciar para poder, porque assim, como você disse, você é um empresário, você tem muitas atividades e é uma pessoa ocupada, mas assim, o que que foi que você, assim, de mais precioso, porque sempre tem, né, Jonas, alguma coisa, assim, preciosa que você teve que renunciar para então aderir a isso, eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido, porque É, eu acho que seguir a Cristo já é uma renúncia, mas nesse caso específico, PEAL, o que que foi que você, Jonas, renunciou para poder estar ali dando essa atenção pro projeto? Marli, assim, eu na minha juventude, eu fui convidado uma vez para fazer parte de uma diretoria de uma igreja, e eu pensei que dentro da igreja todo mundo se amava muito. E quando eu fiz parte dessa primeira reunião, eu vi que eles quase se bateram nessa reunião, nessa igreja. E eu fiquei assustado. E eu saí também dessa diretoria, aliás, eu nem tinha entrado bem, já saí. Eu nunca mais quis fazer parte, assim, das diretorias nem de igrejas, nem de escolas, de APPs. Eu tinha um certo trauma com aquela primeira experiência amarga que eu tive, né? E quando me convidaram para participar da diretoria da PEAL, é porque eu já conhecia o trabalho, eu já sabia que estava lá. Aí eu também pensei assim, cara, nossa, eu não tenho tempo para isso, né? Porque aí eu preciso ter tempo para isso também. Mas aí, a gente às vezes, Marli, às vezes na vida a gente tem que pensar o que que é o mais importante daquilo que a gente está fazendo, né? Isso vale para todos nós, para todos que estão aqui ouvindo agora, né? A gente precisa às vezes elencar quais são as minhas prioridades verdadeiramente. E eu pensei, o que leva para a eternidade é a minha prioridade. E aí eu comecei a preparar uma outra pessoa que está trabalhando na empresa no meu lugar. Eu continuo ainda sendo proprietário dessa empresa, sócio, mas eu não preciso ir muito lá. E eles têm a minha assinatura eletrônica, eu não preciso estar muito lá, e está funcionando também sem mim, e eu tenho mais tempo para me dedicar a outras atividades que eu considero mais importantes, e a mais importante dessa para mim é justamente a PEAL, né? Então, eu vivo bastante a PEAL, eu não sou aquele presidente que não vai lá, eu vou toda semana, eu faço surpresas para eles, o surpresa é aquele devocional que faz de manhã e de tarde, então numa semana eu faço de manhã, numa semana eu faço de tarde, eu conheço todas as crianças, todas elas me conhecem, eu vivo bastante junto com elas assim, porque eu disponibilizei esse tempo justamente para isso, né? É claro, a gente tem uma série de atividades que ninguém sabe nem que a gente tem, mas que são também para a PEAL. Então, tipo, quando você vai preparar um projeto, os projetos normalmente são muito trabalhosos, né? São bem trabalhosos. E se perde bastante tempo com isso. O meu tesoureiro é muito bom, então ele me ajuda muito, né? Ele que cuida toda dessa parte financeira. Isso também é importante que alguém controle bem essa parte. E eu fico com mais tempo, então, justamente para estar também envolvido com o trabalho lá do dia a dia na PEAL. Então, o que que eu renunciei para deixar? Bom, eu renunciei muitas coisas, assim, que eu fiz a vida toda, e eu pensei, agora chega, né? Agora eu vou fazer o que é mais importante para mim. E tudo o que leva à eternidade é o mais importante. Isso vale para todos nós, tá? Perfeito, Jonas. A sua história a gente tem uma certa semelhança, essa questão do trauma com diretorias, né? Então, Ah, é? tem coisas que a gente tem que renunciar, até mesmo esses nossos medos, né? Esses nossos Ah, traumas. A gente precisa lutar, porque às vezes é o leão do dia que a gente tem que matar, né? é verdade. E eu achei bem importante essa sua colocação, porque eu também tive histórias assim que, se fosse olhar pelos fatos acontecidos, talvez a gente não estaria inserido hoje no que a gente está, mas
a gente precisa vencê-los, né? E nós temos Cristo, e aí a gente vê o quanto a nossa confiança está nele ou não, né? A gente se Porque, inspira um pouco em Paulo, né? E olha tudo que Paulo sofreu, né? Tudo que ele aguentou e tudo que ele enfrentou, né? Então, a gente diz, eu estou pequeno ainda. exatamente, não é nada comparado, né? Até É, mesmo com o próprio Cristo, né? verdade. Então, e Jonas, eu gostaria de saber de você, assim, na sua vida, pode ser na sua vida particular ou ministerial, ou até mesmo no PL, qual foi a experiência mais marcante, assim, que você teve na sua vida? Assim, uma experiência que talvez fosse um divisor de águas ou algo que marcou a sua vida de uma forma, assim, que é uma marca para sempre, assim. Alguma experiência muito forte que você teve, muito marcante, algo que você pudesse compartilhar, além das que você já falou, é claro, mas tivesse alguma mais relevante, vamos dizer. Marli, assim, no contexto da PEAL, a gente tem histórias marcantes e impactantes, assim, constantemente, tá? E às vezes a gente nem sabe direito como fazer, né? Agora a gente tem procurado saber algumas coisas, eu já vou explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, é mais fácil entender com um exemplo. Há uns 2, talvez 3 anos atrás, a gente tem o caso de uma menina de 7 anos de idade, que chegou na PEAL um dia de manhã, numa manhã muito fria, que tinha 3 graus, e ela chegou na PEAL com uma calça de uniforme, que é essa calça do Olavo Bilac, a camiseta de uniforme e aquele casaquinho de uniforme por cima. E a menininha, ela estava com tanto frio, que ela estava quase azul já, de tanto frio que essa menina estava. A gente tem, às vezes, a gente faz o bazar também internamente, e nesse bazar, então, tem roupas. Então, os profs pegaram essa menina e encheram essa menina de roupa, e a gente foi, então, saber com os pais o que estava acontecendo, por que mandaram a menininha para a escola desse jeito, né? Numa manhã tão fria. Bom, aí vem as histórias, né? Essas histórias sempre impactam muito a gente. Então, o pai, ele era o pai da menina, mas ele tinha separado da mãe dessa menina e morava, então, junto com uma outra mulher, que era a madrasta da menina, e essa madrasta não estava nem aí para a menina. Então, vestiu ela com, bota teu uniforme aí, pronto, manda a menina para a escola. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente não sabe exatamente o que fazer, como resolver isso. Essa mesma menina, outro dia, chegou toda arranhada, toda machucada. E a gente foi saber o que aconteceu. Ela disse que estava jogando vôlei e que caiu. E a gente disse: caramba, mas se não foi isso, se foi alguma violência que aconteceu em casa. Então, são situações assim que a gente passa, sabe, Marli? E a gente não sabe como agir. Isso sem falar em casos de abuso que a gente pega também, tá? A gente enfrenta casos de abuso, crianças que são abusadas, e aí tem que ter toda uma escuta especializada, porque são histórias, assim, terríveis às vezes, e as crianças contam isso só para alguém que eles têm muita confiança, porque às vezes elas não querem contar para ninguém. E aí, quando a gente tem um relato desse, o que fazer com isso agora? Sabe? Então, são essas histórias, assim, que me impactam mais, assim, que acontecem lá dentro. Também tem caso, por exemplo, tinha um outro menino que agora não está mais conosco, era um menino muito inteligente, mas ambos os pais eram usuários de droga. Aí, normalmente, os órgãos municipais, então, ameaçam tirar a criança dos pais, só que aí tiraram dos pais, deram para a avó, só que a avó, então, arrumou um namorado lá, não sei das quantas, é uma situação de risco também para o menino. Então, são histórias, sabe? Eu podia ficar contando a noite toda histórias, assim, que a gente acompanha dessas famílias e que são histórias, assim, bem impactantes. E a gente sempre tenta resolver
da melhor forma possível, mas muitas vezes a gente realmente precisa seguir para frente, principalmente em casos de abuso. Em casos de abuso, a gente não pode se calar, a gente precisa denunciar, então a gente chama os pais, diz para eles que vai ser denunciado, a gente denuncia. Eu várias vezes já fui na delegacia para dar, né, depoimento e tal, se bem que normalmente eu não faço essas escutas, né? Mas em alguns momentos até eu já fui enrolado nisso também, para dar depoimento das coisas que a gente ouviu da criança. Então são essas histórias assim que mais me impactam ali, que acontecem. E elas não acontecem só na PEAL, a gente sabe, eu sei dos dados assim, que existem nos órgãos municipais, que é o CRAS, o CREAS, o COMAS, então esses órgãos que cuidam do conselho tutelar, né? Então a gente tem uma ligação bem estreita com o conselho tutelar, a gente sabe agora também quando acionar o conselho tutelar ajuda a gente, às vezes tem que dizer, cara, você tem que ir lá visitar essa família porque alguma coisa lá está errada. E nós não podemos ir. Quem pode é o conselho tutelar. E o conselho tutelar, se não for recebido, eles chamam a polícia. Então, eles têm poder de polícia para resolver as coisas, né? Então, assim, Marli, essas são histórias que mais têm me impactado. Histórias, assim, às vezes, que a gente diz, cara, será que, como é que pode, né, ser tão ruim? Tem pais que não merecem os filhos que têm. Tem muitos pais que não merecem os filhos que têm. Às vezes uma criaturazinha tão querida, tão meiga, tão necessitada de carinho, de alguém que a ame, e ela não encontra isso em casa. Aí ela vai encontrar isso, muitas vezes, e eu espero que sempre seja assim, ela vai encontrar isso na PL. É, Entendi. Eu acho que essa, essa situação em relação ao abuso, eu acho que é a maior dor de alguém que trabalha com essas crianças, né? Eu acho que a coisa que mais dói é essa questão, né, Jonas? é, Porque são crianças indefesas, elas não têm como se defender. Porque, assim, na questão da evangelização, por isso eu digo, é difícil lidar com isso, porque na questão da evangelização, a gente sempre está incentivando as crianças a honrar, a respeitar os pais, mas às vezes são os próprios que estão abusando. Aí como fica? A gente fica num estreito ali, a gente precisa de uma direção divina mesmo, né? Para lidar sim. com isso. É, a gente tem, por exemplo, um outro caso de são duas crianças, um menino e uma menina. E a mãe deixou do marido, do pai dessas crianças, se juntou com outro homem e ela foi embora para Belo Horizonte. Ou lá em Minas Gerais ela está morando. Então largou das crianças para ficar com outro homem. E assim, a gente percebe imediatamente na criança quando de repente acontece uma história dessa. A criança fica diferente, ela fica mais revoltada, ela fica inquieta, ela parece que surgem problemas que não existiam antes. Por quê? Porque passa na cabeça da criança, cara, minha mãe não gosta de mim, a minha mãe não me ama, minha mãe me abandonou, a minha mãe me deixou para ficar com outro cara, me largou. Então isso é muito forte na mente das crianças. Você imagina a criança com 5, 6, 7 anos, às vezes menos, a criança precisa muito da presença da mãe. E a gente percebe isso, né? A gente procura sempre ter um ambiente muito carinhoso com as crianças todas. A gente se abraça muito, porque a gente percebe que tem crianças que precisam de carinho porque elas não recebem em casa só recebem xingões, e a gente percebe isso nas crianças. A gente percebe na criança, você vê como é em casa, né? A gente percebe. E os profs têm essa qualidade, assim, de perceber isso com muita facilidade. Como eu falei para você, são profs, assim, escolhidos a dedo, né? Porque eles precisam dessa qualidade, de perceber, como é que a criança é tratada em casa, e quais são as demandas que ela precisa aplicar ali, porque realmente isso não é raro, tá? Isso é bem comum. Sim, a gente percebe todo mundo que
lida com criança tem isso é uma coisa tão, que está crescendo muito, porque hoje em dia as leis facilitam algumas coisas que não deveriam, né, infelizmente a gente está nesse embate, né, então a gente tem dificuldade, claro, já melhorou muita coisa, mas tem outras coisas que também melhoram para a questão de quem é culpado, né, então é difícil lidar com isso. Sim. Eu sei, eu te entendo, Jonas, é uma dor, assim, que a gente tem que cuidar para não sucumbir, né, porque não tomá-la para nós lidarmos com ela, mas, porque senão a gente também desanda, né, não é uma experiência agradável, né. Às vezes é tão impactante que você realmente você sai com vontade de ir lá fora vomitar e ir embora, sabe? Assim, de histórias às vezes que aparecem, que surgem, né? Mas Acredito, a gente tem que lidar com elas, não tem outro jeito. sim, é, Mas graças a Deus, nós estamos sempre sendo supridos nisso também, e a gente tem suportado bem, a gente tem enfrentado essas situações, e a gente tem, como eu falei para você, esses casos de abuso, a gente não pode negligenciar, a gente não pode se omitir, a gente precisa denunciar. Às vezes a gente chama os pais não querem denunciar, então se vocês não querem denunciar, mas nós vamos denunciar, né? Porque a gente precisa denunciar, porque isso tem que parar, né? E não ser conivente com essas situações. uhum. Mas Deus tem sido bom, Ele é bom o tempo todo e Ele tem nos ajudado também nesse sentido a suportar, para que nossos professores consigam suportar essas situações também que às vezes não são nada fáceis. É verdade. Eu gostaria de saber também de você, Jonas, assim, do início do PEAL. Claro, você entrou depois, não foi bem exatamente no início, mas você deve conhecer a história. Você sabe dizer qual foi a maior dificuldade, a principal dificuldade que foi encontrado para esse projeto vir a existir? Porque, assim, todo começo ele é difícil, né? Então, Ah, qual foi, assim, a maior dificuldade para vocês do PEAL, se você tem essa informação para passar para a gente? Para que, tipo, as sim. pessoas que olharem, eu tenho sonho, eu tenho um projeto, mas na primeira dificuldade vai desistir. Então, é para incentivá-las a não desistir apesar das dificuldades. Tá, a gente iniciou, tecnicamente, no dia 11 de outubro de 2012. Não, 2011, 2011. 2000, vai fazer 13 anos agora. Com 3 crianças. E como nós tínhamos a estrutura que era da Milk, estava tudo lá, não custa aluguel, foi só arrumar alguns brinquedos e uma única professora. Então, qual é a dificuldade inicial? Você tem que gerir recurso para pagar essa professora, porque essa professora precisa viver, né? É claro, se você achar uma professora que seja voluntária, isso é legal, mas não é muito fácil, porque as professoras são jovens, e elas têm as demandas delas também, na família delas e tal, e todo mundo precisa viver, né? Então, se ela é voluntária ali, de algum lugar vem o recurso, ela precisa ter recurso de outro lugar. Então, eu diria que a parte financeira, nesse primeiro momento, foi assim, talvez o mais difícil, né? E agora, como vamos conseguir recurso? E aí eu não estava junto nisso, né? Então o ex-presidente e também o missionário Ademar Neto, da MEUC aqui, não, na época não era, ele era o Vilmar Wendt, que era outro missionário que estava aqui. Eles saíram e foram então bater nas portas de comércios que existem por aqui, e também de indústrias, pedindo ajuda, e assim conseguiram algum recurso aqui, outro ali, e conseguiram então juntar dinheiro suficiente para sempre pagar essa primeira professora. Mas começou com 3 crianças e foi crescendo, claro. Em certo momento teve necessidade de ter um segundo professor. Aí, pronto, aí você já tem um recurso financeiro a mais que você precisa. Então, claro, tem que cuidar muito dessa parte. Eu diria para quem pensa alguma coisa nesse sentido,
Essa é sempre a parte mais difícil, tá? Você gerar recurso para custear, para pagar tudo que você precisa pagar. Nós temos PAs que têm uma situação privilegiada, por exemplo, o Benedito Novo, tem uma PA em Benedito Novo que eles têm um recurso fixo desse pessoal lá, que eles têm centrais hidrelétricas em Benedito Novo, e eles destinam um recurso do lucro deles mensalmente para a PEAL, então eles praticamente estão supridos a partir dessa doação dessa empresa de geração de energia. Então, existem casos assim que têm mais facilidade, né? E outros também que têm mais dificuldade. Então, como eu falei antes, a gente tem hoje procurado assim outros projetos, todo lugar que a gente percebe que tem talvez uma possibilidade de conseguir algum recurso, a gente vai atrás e tenta conseguir. E temos agora, como eu falei, vários doadores, e esses doadores então ajudam a suprir isso. Mas no começo era isso. Já que nós tínhamos um ambiente que estava perfeito, começamos com 3 crianças e uma professora, e foi crescendo aos poucos. Hoje nós estamos aí entre 60 e 70, queremos assim, tipo, zerar nossa fila de espera, isso significa colocar quase 100 crianças, mas aí eu dependo da aprovação, na verdade o projeto está aprovado, só falta a gente receber esse recurso aqui do fórum, que é um recurso, então, através do qual a gente vai comprar, então, os nossos eletrodomésticos que a gente precisa para conseguir admitir essas outras crianças que faltam ainda. Olha só. Deu para entender assim, Marli? Sim, É, perfeito. É perfeito. É interessante a gente ouvir o começo, né? Começou com 3, nem tudo começa grande, né? Tudo tem o seu passo a passo ali, e que legal que foi assim, andando conforme vocês conseguiam avançar, né? Pelo que eu isso, entendo, assim, foram. exatamente. Isso é interessante porque cria uma estrutura, né? Cria uma Aham, estrutura, uma base mais sólida, né? Eu acho com importante certeza. pontuar isso. Aham. Muito importante pontuar. E assim, eu gostaria de saber também se você gostaria de compartilhar, claro, não vou lhe obrigar, mas se houve algum erro, porque assim, tudo que a gente faz, às vezes a gente faz com tanta vontade de querer fazer certo, mas a gente acaba errando em alguma coisa, porque assim, às vezes as pessoas não fazem, não põem um projeto em prática com medo do erro. Você Aham. gostaria de falar algo sobre isso com a gente? É, eu tenho conhecimento de outras PAs também, de outros lugares, né, que eu já visitei, e a gente conhece as histórias dos outros também. E eu acho que o maior erro que a gente pode cometer é você contratar uma professora ou um professor que não está alinhado com a pregação do evangelho, né? Ou que vai para um lado diferente, que de repente quer fazer uma coisa diferente, que acha que esse negócio do evangelho não é muito interessante. Então, aí tem que cuidar muito. Isso que eu estou falando para você aconteceu diversas vezes em outros PAs. Então, a gente sempre diz, quando tiver que contratar um professor novo, começa orando todo mundo para que a gente ache um professor que realmente seja adequado e seja alinhado com o evangelho, que perceba que isso não é só um emprego, eu já falei isso antes, mas que isso é também o ministério que ele tem. Então, assim, Marli, eu acho que esse é o erro mais comum. É claro que aconteceram muitos outros erros também, e a gente percebe em outras PAs, às vezes acontecem intrigas entre professores por motivos absolutamente esdrúxulos, por motivos banais, por motivos assim que você diz, cara, mas é por causa disso aí. E quando você tem uma situação dessa entre professores, a gente percebe isso na equipe toda. Toda a equipe fica, né? E aí a gente precisa chamar os professores juntos e dizer, gente, olha só, vocês ensinam para as crianças e às vezes vocês mesmos não fazem. Vocês ensinam que a gente deve perdoar e às vezes vocês mesmos não se perdoam. Então,
a gente também percebe que sempre existe uma força muito forte do inimigo tentando minar esse trabalho, porque ele sabe que esse é um trabalho poderoso, e ele tenta minar esse trabalho. Quando Pedro diz que ele está como leão ao redor, e ruge como leão, tentando abocanhar quem ele conseguir, bom, a gente percebe isso assim na carne, dentro da PEAL, que é assim mesmo, né? Então, como você falou antes, é um leão por dia, e lá também é assim. Né? Então, eu percebo assim, hoje, que os maiores problemas são esses. Às vezes, discussões entre o próprio conselho, por causa de alguma coisa que um quer fazer, o outro não quer, e aí fica aquela situação, daí eu vou sair do conselho, aí eu não quero mais participar, sabe? Então, essas intrigazinhas assim, esse tipo de coisa, né? Eu já que eu venho desse mundo industrial, digamos, como administrador de empresas, como gestor empresarial, então eu tenho visto isso a vida toda, nesse contexto de empresas, em funcionários, e por isso eu estou meio calejado com esse negócio, né? Então, quando eu percebo isso na PEAL, eu já dou uma chamada e já tento apaziguar as coisas novamente, porque o que mais acontece é isso, tá? O que mais acontece é isso. Isso sempre cria um clima, assim, muito ruim e muito difícil. Fora isso, outros erros que a gente tenha cometido, Marli, assim, são vários, mas são corrigíveis também, né? A gente deveria ter feito daquela forma, não fez, mas na hora a gente pensou que era melhor por ali, essas coisas pequenas, assim, né? Perfeito. Mas só para a gente incentivar as pessoas a é, não desistir antecipadamente, né, por antecipação, com medo de um possível erro, né? Porque, na verdade, com eles a gente aprende, né? Quando a gente Marli, quebra a cara uma vez, a gente aprende com isso. hoje ainda estava conversando com meu filho, olha só, a primeira viagem missionária de Paulo, ele foi Paulo e Barnabé, aí foi o João Marcos junto, que desistiu lá na ilha de Chipre e ele voltou. Né? Ele não quis continuar, que ele viu que era jogo duro. Tanto que lá em Icônio, Listra, Derbe, Paulo foi apedrejado, acharam que ele tinha morrido. Tudo bem, aí terminou a primeira viagem. Quando foram fazer a segunda viagem, aí Paulo e Barnabé, o Barnabé queria levar de novo esse João Marcos junto, que a gente acha que é o evangelista Marcos. Mas aí Paulo disse: não, o Marcos não vai. E Barnabé disse: vai sim, que ele era primo do Barnabé. Aí os dois brigaram. Barnabé e Paulo brigaram de forma que Barnabé não foi. Barnabé não foi mais na segunda viagem. Então, se isso acontece num contexto de Paulo e Barnabé, então como esperar que isso não acontecesse nas nossas comunidades? Acontece sim. Mas aí a gente tem que lembrar que Jesus nos ensinou que a gente deve perdoar, que a gente deve relevar. Paulo diz uma vez, ele fala assim, suportai-vos uns aos outros, né? Jesus diz amai-vos, amai também o inimigo, mas Paulo, então, ele diz só suportai-vos. Então, às vezes, a gente diz, cara, amar tá difícil, mas eu vou pelo menos suportar aquele irmão, né? Que me ofendeu, que foi grosseiro e tal. E assim, a gente tem que lidar com todo tipo, né? Porque aparece de tudo. E quem está, por exemplo, no conselho é tudo voluntário, eles não ganham nada para isso. Então, a qualquer momento ele pode dizer, eu não quero mais, eu quero sair, pronto. Sabe? Então, a gente como presidente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com os ânimos que acontecem também nesse contexto, né? Então, assim, essa é uma parte difícil, mas que precisa ser bem administrada. Entendi. É, as, os problemas do convívio, né? A gente, Aham, todo mundo que convive com pessoas vai se deparar com essas situações, né? com certeza. Eu queria É, agora, assim, perguntar para você, assim, olhando o mundo hoje, no contexto geral, e você estando inserido nele, mais voltado para a criança, né, para o mundo da criança, qual sim. seria a tua maior preocupação, e que essa preocupação, ela sirva para nós de incentivo de oração? Qual seria a tua maior preocupação hoje? É, assim,
quando a gente fala em crianças, a gente tem as crianças menores e elas vão crescendo e daqui a pouco eles chegam numa idade adolescente, onde também são crianças ainda. Então, acho que são problemas diferentes em idades diferentes. E eu vou começar te falando, por exemplo, dos adolescentes, que a gente tem, como falei antes, aquele trabalho com os adolescentes também. Hoje, os adolescentes, eles estão muito, muito ligados naquele aparelhinho chamado celular. Isso está uma praga, né? Isso está uma verdadeira praga entre adolescentes e jovens também, né? Aliás, entre adultos também, também. Minha mãe, anos atrás, ela disse que esse era o anticristo, e eu acho que é um anticristo mesmo, apesar de ser uma tecnologia fascinante para muitas coisas, né? Nós aqui agora, alguns de vocês estão, eu estou falando pelo meu notebook aqui, mas muitos estão pelo celular, e é perfeito também. Então, é uma tecnologia fascinante, mas por outro lado, esse aparelhinho, ele tem roubado todo o tempo dos nossos jovenzinhos, das nossas crianças. Essas plataformas aí que mostram aqueles vídeos rápidos, tipo TikTok, tem criança que está 6, 7, 8 horas por dia olhando videozinhos no TikTok. Então, às vezes se fala, você não tem tempo para um devocional, você não tem tempo para ler a Bíblia. É verdade, não tem isso, mas não tem muitas outras coisas também. Então, eu li há pouco tempo que uma pesquisa determinou que as crianças hoje, elas são mais infelizes do que eram há 10, 20 anos atrás. Por quê? Porque elas parecem que não estão mais percebendo a beleza da natureza que está ao seu redor. Eu tenho um problema com isso até com a minha filha, que está fazendo 17 agora. A gente sai de carro e, sei lá, vai fazer alguma viagem e ela, de repente, só está olhando para aquele aparelhinho, né? Conversando com os amiguinhos, com as amiguinhas, e não olha uma vez pela janela para ver tudo que ela está perdendo. Então, isso aí, em termos de adolescentes, me preocupa muito, tá? Eu olho muito para os adolescentes e vejo isso. A gente, quando faz reunião de adolescentes, que a gente chama, a Profilaura passa com uma caixa, essas caixas de sapato vazias, né? E recolhe todos os celulares. Eles já estão acostumados com isso. Então, são 20 jovenzinhos lá, todo mundo bota o celular lá dentro. Quando terminou, todo mundo pode pegar o celular de volta, porque senão não dá, né? Senão não tem como. Você tem essa turma o tempo todo ligado naquilo. E não prestando atenção em outras coisas. Então, é claro, assim, Marli, você perguntou para mim e eu estou falando, o Jonas está dizendo isso, né? Eu tenho percebido isso, principalmente nos adolescentes. E também já nas crianças menores, aí também já tem que tomar muito cuidado. Se eu puder falar ainda de crianças menores, aí nossa preocupação muito sempre é essas questões de abuso, como eu já falei antes, que às vezes a criança está... E não só esse abuso físico, às vezes também abuso psicológico, também é muito, muito comum. Da criança ouvir que ela é burra, que ela não sabe nada, você não vai dar em nada, e de repente você tem uma criança toda travada, toda infeliz, toda triste, aí acha, tem que levar para o psicólogo. Na verdade, às vezes foi erro dos próprios pais, né? Então, sabe, você falou em motivo de oração, orar para que os pais tenham mais inteligência, mais sabedoria em tratar dos filhos deles, em educar os filhos deles. É porque a maioria desses nossos pais, eles não vêm de um contexto evangelístico, eles não vêm de um contexto cristão. Eles também não aprenderam. Às vezes, eles simplesmente repetem como eles foram educados, como eles foram tratados. É só uma repetição daquilo que eles passaram. Então, assim, Marli, esses são os motivos assim que eu ia elencar para ti. Então, para que os pais saibam educar melhor os filhos, tratar melhor os filhos, ser mais atenciosos com os filhos, porque às vezes os filhos querem brincar e os pais estão lá no celular olhando lá não sei o quê, em vez de brincar com os filhos, em vez de ajudar os filhos nas tarefas. E aquele filho de 5, 6 anos que vê que a mãe não larga do celular, ele pensa, cara, isso deve ser legal, eu vou fazer a mesma coisa, porque eu acho que é por aí, né? E a mesma coisa depois nos adolescentes, nos jovens.
essa praga de celular, desses videozinhos que você passa na rua, você vê todo mundo olhando para baixo. Eu realmente tenho dúvidas de como é que isso vai ser num futuro próximo, né? Porque as pessoas não estão mais vivendo a realidade, estão vivendo o mundo virtual. Isso preocupa bastante, tá, Marli? É bom ouvir isso de você, Jonas, porque até teve uma das aulas nossas que a gente pontuou isso. E realmente a tecnologia ela rouba muito, né, do ser humano. É importante isso. É bom, e eu até fico aliviada porque às vezes a gente pensa que é só a gente que está sendo a chata, né? Mas Aham. não, a gente vê que tem mais gente que enxerga assim, mais gente que pensa assim, né? A É, gente deveria usá-lo só como uma ferramenta de auxílio, não como a principal, né? sim. Perfeito. Pessoal, eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta, fazer uma colocação, falar sobre algo que achou importante ou quer acrescentar algo. Marli, Gostaria de abrir. você me dá só um minuto, eu já volto? Sim, tranquilo. Tá bom, até já. Até. O nosso convidado saiu da sala, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, pessoal, gostaria de ouvi-los. Eu até ia fazer uma pergunta, mas foi uma das perguntas feitas por você nesse teu questionário, que era referente a voluntariado, na monitoria, essas coisas, né? Uhum. Para saber como é que funcionava lá. Ah, sim. São situações, conforme o local, a região, né? Aqui funciona assim, mas às vezes em outras regiões se tenha uma facilidade maior, né? Eu creio que isso tudo Oi, Johanna, acabou de chegar, tá acabando já. Acabou de chegar. Então, assim, a gente vai encerrar a gravação. Eu vou esperar ele voltar para a gente terminar o bate-papo. E vou deixar como palavra-chave hoje é, voluntários, tá? Vamos deixar isso como a nossa palavra-chave e vamos encerrar, então, a gravação.